Olá, meus queridos do Humanas Sem Fronteiras. Aqui quem fala é o professor Carlos Jackson, professor de História, que hoje vai discutir com vocês uma temática muito importante dentro da Sociologia, já que também sou professor de Sociologia e de Filosofia. Quero convidar você a seguir o nosso canal Humanas Sem Fronteiras no YouTube e também o nosso Instagram, @Humanas Sem Fronteiras. Meus queridos, vem comigo porque hoje iremos trabalhar uma temática importantíssima dentro da sociologia, chamada sociedade civil. Iremos discutir aqui essas questões sociológicas dentro do que nós entendemos de uma forma direta, junto a uma primeira aproximação. Dentro dessas relações, fica inegável o fato de discutirmos alguns pensadores importantes dentro dessa sociologia, como é o caso de Karl Marx e Friedrich Engels. Dentro dessas relações, entendemos que, para uma primeira aproximação, o conceito de sociedade civil em Marx, na visão de Karl Marx, traz um significado muito forte desta sociedade. Nos textos elaborados pelo Karl Marx e pelo Friedrich Engels, torna-se observável e compreendido que existe um horizonte das noções de infraestrutura e superestrutura. Na teoria do Marx e do Engels, infraestrutura é a base material, econômica da sociedade, considerada a dimensão fundamental das sociedades humanas. É a infraestrutura que determina de forma complexa a existência de uma superestrutura. Torna-se absolutamente necessário existir uma base de sustentação para que essa superestrutura ela seja erguida exatamente na formação de uma sociedade civil. Dentro dessa infraestrutura é possível existir saúde, educação, segurança, moradia, emprego, lazer. São fatores fundamentais de infraestrutura básica para a real necessidade do erguimento da sociedade civil. Somente assim as estruturas poderão se solidificar, fazendo com que essa sociedade civil cresça, se desenvolva. A superestrutura, ela seria um conjunto composto pelas instituições políticas, o Estado, jurídicas, o direito e as formas de representação simbólica junto à arte, religião, concepções de mundo e relações culturais. Em Marx e Engels, a sociedade civil corresponde ao reino das relações econômicas. Portanto, existe aí a dimensão da infraestrutura. Logo em vista que o pensamento de Marx e Engels torna-se influente, acaba gerando situações para, digamos assim, introduzir suas ações ao pensamento de outros pensadores que irão surgir, como é o caso do conceito de sociedade civil, que passa a ser adotado pelo italiano Antonio Gramsci. O Gramsci, no século XX, um intelectual marxista, certo? Ele atribui um novo sentido dentro dessa expressão sociedade civil. É importante que a gente entenda que o filósofo italiano Antonio Gramsci, certo? Criador do conceito moderno de sociedade civil, ele traz essas expressões junto àquilo que gerou influência nele, junto aos pensamentos marxistas. Se para Marx o momento da sociedade civil coincide com a base material da sociedade, para o Gramsci, o momento da sociedade civil é superestrutura. Gramsci, ele se desdobra junto à ideia de superestrutura em dois planos. Primeiro, o da sociedade política ou Estado,
que para ele é a dimensão representativa da política, onde se concentra, por exemplo, a esfera social, certo? Onde se percebe também ali essa representação política dentro da polícia, dentro do exército, certo? E também da própria sociedade civil. Existe uma esfera social que dá manutenção do poder, não mediante o que nós colocamos como o uso da força, mas por meio das concepções de mundo, que nos convencem da legitimidade dessa ou daquela forma de governo. Então, quando Gramsci ele estabelece essa ideia de superestrutura, ele coloca diretamente essa dimensão, certo, representativa da política, como uma forma de concentração, no exemplo que eu dei aqui, falando sobre a questão da polícia, do exército e também a relação junto à própria sociedade civil, tá? Como uma esfera social que é necessário se dar manutenção de poder, não mediante ao uso da força, como eu falei para vocês, mas por meio das concepções de mundo. A sociedade civil, vista pelo Gramsci, ela envolve a dimensão das instituições religiosas, das instituições escolares, dos sindicatos, dos meios de comunicação e também dos chamados aparelhos privados, tá? E também dessa relação hegemônica, tá? Então, quando observamos o pensamento do Gramsci, tá? Começamos a perceber uma forma bem ampla das relações de noção política. Essas relações políticas observadas pelo filósofo italiano estabelecem que não seriam, tá, mais apenas a dimensão repressiva de uma classe sobre outra, mas uma junção de uma hegemonia, as forças de convencimento da sociedade civil e também de coerção, as forças de repressão da sociedade política. Muitos estudiosos, tá, dentro dessa relação de sociedade civil, estabelecem que o pensamento gramsciano, né, que as pessoas citam, os grandes pensadores, enfatiza direto o fato de que o autor, o Gramsci, tá, ele estabelece dentro dessas disputas políticas termos, né, e assim surge o que nós estabelecemos como um aspecto cultural, com lutas, com ordem ideológica na esfera política, as instituições vinculadas à sociedade civil, seriam também espaços muito permeáveis ao embate entre concepções políticas diferentes. Então, o Gramsci ele traz essa noção direta, né? Quando ele passa exatamente a enfatizar essas disputas políticas, o aspecto cultural, essa relação de ordem ideológica junto às esferas políticas. Ele fala das instituições vinculadas à sociedade civil, né? Ele aborda essa relação que estas instituições seriam espaços permeáveis ao embate entre concepções políticas absolutamente diferentes. Quando a gente trabalha essa relação da sociedade civil, existe uma relação direta onde esse novo conceito de sociedade civil também foi apropriado dentro do sentido de uma visão menos radical de mudança social, ou seja, de uma ampliação da cidadania que não envolva transformações políticas revolucionárias. E aí, meus queridos, uma coisa que eu chamo muita atenção é exatamente sobre as ONGs, as ONGs, tá? As ONGs elas são definidas como associações de terceiro setor, tá? Sem fins lucrativos, que apresentam propósitos voltados para o setor público e também social. São associações atuantes em diferentes áreas e geralmente contam com o apoio da opinião pública e da população também para modificar determinados aspectos, tá, sociais. É importante que a gente observe, tá, que as ONGs
elas podem atuar dentro de um complexo, né, gerando assim um complemento com o trabalho do Estado, ou também realizando ações que não são da sua atribuição, além também de poderem receber financiamentos, tá, e doações públicas e privadas, tá? Existe dentro desse processo, sobre essa relação das ONGs, os prós e os contras, né? Isso é um fator que a gente não pode esconder. Críticas de alguns teóricos às ONGs estabelecem de formas bem sucintas, tá? Que são compreendidas como entidades, tá? E essas entidades, elas atuam dentro de um universo do próprio neoliberalismo e de forma complementar ao Estado. Contribui para a perpetuação das relações do poder vigente, tá? E não para uma verdadeira transformação sociopolítica. Então aí a gente já percebe que existe uma crítica de alguns teóricos sobre as ONGs, né? Que estabelecem essa relação de compreensão das entidades que atuam diretamente dentro de um universo neoliberal, de uma forma complementar ao Estado, né? Contribuindo assim para uma perpetuação das relações de poder vigente e não para uma verdadeira transformação sociopolítica. Então, meus queridos, quando observamos diretamente essas relações ligadas ao pensamento do Karl Marx, ao pensamento do Friedrich Engels, né, ao pensamento também do Anton Gramsci, a gente começa a entender diretamente que todas as relações que levam à construção de uma sociedade civil, ela perpassa por estágios, né? Nós temos aí, junto ao pensamento do Marx, tá, a infraestrutura, a superestrutura. Também o Friedrich Engels estabelece essa relação de infraestrutura e superestrutura quando juntos escrevem textos, né, gerando assim essa relação, estabelecendo ali que a infraestrutura é a base material econômica da sociedade, considerada a dimensão fundamental das sociedades humanas, tá? Que essa infraestrutura ela determina de forma muito complexa o surgimento da superestrutura. E aí você não pode esquecer que essa superestrutura ela é o composto, tá? Ela é composta exatamente pelas instituições políticas, né? Pelo Estado, pelas instituições jurídicas, como o direito, pelas forças de representação, né, simbólicas, como a arte, a religião, a cultura, as concepções de mundo. Tá? E a gente não pode jamais esquecer, tá, que tanto para Marx como para Friedrich Engels, a sociedade civil corresponde ao reino das relações econômicas. Portanto, seria, sim, uma dimensão da infraestrutura. Tá? E para fechar nossa linha de raciocínio, o Gramsci, né, ele traz essa linha ligada diretamente ao marxismo, mas ele se baseia dentro de uma outra forma, onde o momento de sociedade civil para ele coincide com a base material da própria sociedade, tá? E assim esse momento de sociedade civil seria totalmente superestrutural, tá? E a partir daí ele começa a perceber essas relações, né, junto à sociedade civil para ele, né, que envolve diretamente as instituições religiosas, escolares, os sindicatos, os meios de comunicação, ou seja, dos chamados aparelhos privados de hegemonia. Beleza, meus queridos? Então, aqui um forte abraço do professor Jackson. Eu espero que essas dicas de sociologia possam te ajudar exatamente no vestibular e que você possa crescer junto com a gente. Vem com a gente no Humanas Sem Fronteiras. Um abraço e até a próxima. Olá, meus queridos do Humanas Sem Fronteiras. Aqui quem fala é o professor Carlos Jackson. Vamos lá resolver a nossa questão abordando exatamente a sociedade civil, tema discutido em nosso vídeo. Presta bastante atenção. Vamos lá. Um dos conceitos principais do materialismo histórico proposto por Karl Marx é o de modo de produção, que designa o conjunto de infraestrutura e das superestruturas sociais.
está de acordo com esse esquema teórico e afirmava de que, aí nós temos aí 5 opções, onde nós temos que observar cada uma delas para podermos chegar exatamente na resposta correta. No item A diz o seguinte: as relações técnicas e sociais de trabalho integram o plano de superestruturas. Bom, gente, para isso nós precisaríamos entender diretamente essa relação do materialismo histórico, certo? Estabelecido por Marx, e também toda a sua relação junto ao desenvolvimento dessa superestrutura. Porque quando se aborda a superestrutura em si, sabemos nós que ela está presente em toda a obra de Marx e também do Engels. A ideia de que a organização social nasce diretamente das relações de produção, as quais, em últimas instâncias, constituíram a base do Estado e do resto da superestrutura das ideias em toda a história da humanidade. E aí ele coloca ali no item A que as relações técnicas e sociais do trabalho integram o plano das superestruturas. Não somente isso, né? Estaria em todo o trabalho do próprio Marx e do Engels também abordado. Nós precisamos reconhecer essa relação junto ao materialismo histórico, junto à abordagem metodológica aos estudos da própria sociedade, né, econômica e da própria história, que foi pela primeira vez elaborada, tanto pelo Marx como pelo Engels, tá? Apesar de eles próprios nunca terem empregado essa expressão de uma forma direta, né? Mas, então, o item A ficaria um item incorreto. O item B, as revoluções sociais são resultados das contradições entre infraestrutura e superestrutura. Bom, é necessário que a gente entenda diretamente sobre essas questões, porque quando a gente fala da infraestrutura, para Marx, ela se constitui um conjunto onde está a grande base econômica da sociedade. Portanto, a economia, as formas de produção, as relações de produção e as relações de trabalho estão marcadas por essa exploração da força de trabalho no interior do processo de acumulação. E a superestrutura, ela iria estabelecer ali uma relação onde iria constituir a base do Estado e do resto da própria superestrutura das ideias e de toda a história da humanidade. Então, o item B estaria também falso. C. A superestrutura é afetada pela infraestrutura e não ao contrário. Bom, gente, nós sabemos que, na verdade, de acordo com o que é colocado aqui na questão, quando ele coloca, está de acordo com esse esquema teórico, né? Ele está colocando esse esquema teórico ligado a essa relação de infraestrutura e superestrutura social. E ele fala, de acordo com Marx, é o modo de produção que designa o conjunto da infraestrutura e da superestrutura, certo? Então, a superestrutura, ela não seria afetada pela infraestrutura, tá? Quando ele diz aqui, a superestrutura é afetada pela infraestrutura e não o contrário, certo? Dentro dessa visão seria o contrário, né? A infraestrutura também sendo afetada aí pela superestrutura. Então, o item C também está falso. Já a opção D diz o seguinte: a religião, a família e o direito fazem parte da infraestrutura social. Não, elas estariam empregadas ali diretamente na superestrutura, que a gente não pode esquecer. O aspecto religioso, o aspecto jurídico, o aspecto cultural, que estaria ali exatamente estabelecido. E a própria questão, ela já chega e diz: um dos conceitos principais do materialismo histórico proposto por Marx é o de modo de produção, que designa o conjunto da infraestrutura e da superestrutura sociais. E aí ele pergunta, está de acordo com esse esquema teórico, e afirmava de que o item E, que é o nosso item correto, afirma: as forças produtivas são, em parte, determinadas pelas relações de produção. Meus queridos, não se esqueçam, de acordo com a teoria de Marx, os diversos atributos dos homens se desenvolveram internamente, uma dada forma de sociedade, e não são dados extremamente, tá, por uma natureza humana ou divina. Por isso, não existe para Marx um estudo do homem no geral,
mas da forma de sociedade humana. Portanto, meus queridos, o nosso item é o item correto a ser marcado. Beleza? Um forte abraço. Continue com a gente com Humanas Sem Fronteiras e até a próxima, galerinha. Valeu!